Doutora, estamos ao vivo no YouTube. Boa tarde, pessoal. Aos que não me conhecem, né, porque nós tivemos a AGC no último dia 7/12, que não houve quórum, razão pela qual estamos hoje reunidos novamente, né, nos termos do edital de convocação, que eu vou passar a leitura, mas antes eu gostaria de perguntar se há empecilho o preposto do Banco do Brasil secretariar os trabalhos e constar da ata. Banco do Brasil. Doutor Eduardo, seu microfone está liberado. Me escuta, desculpa, eu estava anotando uma situação que eu não consegui ouvir direito. Doutor Eduardo, o senhor se incomoda em participar na qualidade de secretário dos trabalhos para constar na ata? É uma exigência legal. Se o senhor se incomodar, coloque outro credor. Eu prefiro não fazer, tá? Nesse momento. Doutor Marcos Borel, Banco do Nordeste, o senhor se incomoda de ser colocado na qualidade de secretária? Não me incomodo não, doutora. Posso aceitar, sim. Obrigada. Se você só um questionamento. O modelo de ata você me encaminha para ir elaborando ou vocês que elaboram? Não, eu elaboro, depois eu passo a leitura e o senhor assina. Tudo bem. Tá bem? Então, vou passar aqui a leitura do edital de convocação. Ao final, eu peço sua OAB para constar nada, tá, doutor? Então, o edital de convocação foi publicado dia 22 de outubro de 2021. Brenda vai nos auxiliar projetando o edital que eu vou ler agora. O edital foi proferido nos autos do processo de número 800-3494, dígito 66.2016.8.05.0191. O autor é Comercial de Motocicletas e Peças Oasis Limitada, Comercial de Combustíveis e Transportadora Oasis Limitada. Então, o edital foi expedido pelo juiz de direito da segunda vara dos feitos de relação de consumo civil, comercial, acidente de trabalho e fazenda pública de Paulo Afonso, Bahia. Aí repete o número do processo, os autores. Advogados da devedora, doutor Carlos Gustavo Rodrigues de Matos, OABPE 17.380, e doutor Guilherme Sertório Canto, OABPE 25.000. O edital de intimação se faz nos termos do artigo 52, parágrafo 1º da Lei 11.101/2005. Recuperação judicial da item 1, Comercial de Motocicletas e Peças Oasis Limitada, e 2, Comercial de Combustíveis e Transportadora Oasis Limitada. O doutor Rosalino dos Santos Almeida, juiz de direito desta capital, em virtude da lei, etc., faz saber aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem, e a quem interessar possa, que ficam convocados todos os credores das recuperandas a comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores, que por determinação contida na decisão proferida de ID 1389-70-660 do processo de recuperação judicial, será realizada de maneira virtual através da plataforma Zoom, no dia 7/12/2021, às 15 horas, em primeira convocação. Minuto só. Plataforma Zoom e será instalada com a presença de qualquer número de credores para o mesmo fim previsto. A deliberação terá como ordem do dia, letra A, aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial e eventual aditivo apresentado pelas recuperandas, cuja cópia pode ser obtida de maneira eletrônica em consulta ao site www.tjba.jus.br e também constante no site da administradora judicial, a saber, www.lrflideres.com.br. Para cadastro no conclave Assembleia Virtual, todos os credores deverão enviar mensagem eletrônica à administradora judicial no prazo máximo de 24 horas antes da realização da AGC, artigo 37, parágrafo 4º da LRF, no e-mail natalia.pimentel@lrflideres.com.br
contendo documento hábil que comprove os poderes de seus patronos / representantes para participação e votação no conclave, ou a indicação do ID dos autos dos patronos dos representantes para participação e votação no conclave, ou a indicação do ID dos autos do processo em que se encontre o referido documento. Deve ser observada também a regra constante no artigo 37, parágrafos 5º e 6º da Lei 11.101 de 2005, relativamente ao sindicato, cujo prazo para apresentação de documentação é de até 10 dias antes da AGC. Item 2, envio do número de telefone, que eventualmente será utilizado para contato via WhatsApp da AGC. Item 3, envio do endereço de e-mail dos procuradores / representantes que o representarão. E item 5, envio do CPF do advogado / procurador para cadastro na plataforma. Até às 10 horas do dia 6/12 e 13/12, a administradora judicial enviará e-mail de confirmação para os credores habilitados para participação efetiva na AGC. O acesso à plataforma é único e intransferível, não sendo possível a simultaneidade de mais de um acesso por credor. Por determinação contida do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005, a Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e em segunda convocação com qualquer número. No ambiente virtual, a presença dos credores será computada assim que o credor / procurador entrar na sala de reunião virtual do Zoom e obrigatoriamente manifestar-se no chat da plataforma, indicando sua presença com a palavra presente, restando sua participação validada para o fim de apuração do quórum e votação. Em caso de perda de conexão, o credor poderá se reconectar e, no momento da votação, obrigatoriamente, o credor deverá estar conectado para manifestar-se no momento em que for nominalmente chamado pela administradora judicial. Caso contrário, o voto não será computado / validado. Havendo problemas de conexão, senha, perda de e-mail, etc., tais questões deverão ser reportadas e serão resolvidas caso a caso pelos números de WhatsApp da AGC, quais sejam 81-DDD 994223324 ou 81997605856. Deverá o credor que não tiver acesso à internet para participar do evento entrar em contato com a administradora judicial no prazo de 10 dias antes da realização do conclave, nos telefones acima indicados, para que este forneça no endereço da sua sede, localizado à Rua Padre Carapuceiro, número 706, Empresarial Carlos Pena Filho, sala 1102, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, os meios necessários para acesso à Assembleia. A administradora disponibilizará tela específica na plataforma para acompanhamento em tempo real da apuração até o resultado final da votação. Ao final da votação, até o início da leitura da ata, os credores que eventualmente desejarem encaminhar suas ressalvas poderão fazê-lo enviando mensagem eletrônica ao e-mail natalia.pimentel@lrflideres.com.br. Encerrado o conclave, a administradora judicial redigirá a ata, adicionando como anexos as eventuais ressalvas recebidas por e-mail. E para que produza seus efeitos de direito e chegue ao conhecimento de todos, bem como dele não venham a alegar ignorância, expediu-se o presente edital, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, nada mais. Então, dito isso, a Assembleia hoje ocorre com qualquer número de presentes. Após a leitura do edital de convocação, eu gostaria, Brenda, se você puder também projetar o quórum, para que a gente possa dar continuidade. Na classe, não existe classe 1 na recuperação judicial do grupo OASIS, existindo tão somente a classe 2, 3 e 4. Na classe 2, com garantia real, os créditos inscritos totalizam um montante de R$ 727.596,68, e são 2 credores, Raizen e BNB. Estão presentes ambos os credores, o percentual de créditos presentes é de 100% e o status de instalação é sim. Na classe 3, estão inscritos 23 credores, totalizando R$ 2.151.322,41, estando hoje presentes 12 credores,
no montante total de R$ 2.082.264,16. Esse vídeo. E o percentual de créditos presentes é de 96,79%. Status de instalação, sim. Na classe 4, ME e EBP, estão inscritos 6 credores, totalizando R$ 11.758,64. Presentes hoje, temos 4 credores no montante de R$ 8.286,64 e o percentual de créditos presentes é de 70,47%. Status de instalação é sim. Então, dito isso, a Assembleia está instalada, razão pela qual eu passo a palavra ao representante legal da equipe econômico-financeira do Grupo Oasis, o doutor Petros, para considerações sobre a ordem do dia, que diz respeito à aprovação, rejeição, modificação do plano de recuperação judicial. Brenda, por favor, pode abrir o microfone da... Eu acho que estão todos em matos, advogados. Isso. Liberado, doutora. Boa tarde a todos. Aqueles que me escutam, né? Me escutam bem. Primeiro, quero agradecer a presença de todos os credores. E segundo, quero fazer registro que nos últimos meses a Recuperanda teve a oportunidade de conversar com, eu diria, 100% dos credores. A gente chegou no denominador comum com boa parte deles. Entretanto, ainda restam pendentes algumas negociações importantes. A gente tem um quadro de credores aí resumido, mas 2 desses credores que têm um montante expressivo aí no quadro de votação, a gente tem a negociação evoluída ao ponto de ter as premissas negociais já estabelecidas. Entretanto, em razão de serem estruturas de instituição financeira, existe um trâmite burocrático interno que precisa ser vencido. Em razão disso, eu venho pedir à senhora administradora que ponha em votação, contrariando a ordem do dia, a suspensão desta AGC pelo prazo de 60 dias, de forma a termos tempo hábil para poder finalizar, concretizar e formalizar essas negociações que restam pendentes e que são imprescindíveis para que a gente tenha, se não 100%, mas a grande maioria do quórum necessário para a aprovação do plano. Esse é o nosso pedido e a gente pede, então, que se ponha em votação a suspensão da AGC pelo prazo de 60 dias. Ciente, Petros, a suspensão do plano de recuperação ela é regida pelo artigo 42, que eu vou passar a leitura aqui para que todos os credores fiquem cientes. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia, exceto nas deliberações sobre o plano, nos termos da linha A do inciso 1 do caput do artigo 35 desta lei. Então, para a proposta da devedora, Brenda, por favor, projeta a totalidade dos créditos presentes à AGC, por favor, para que a gente possa submeter. E eu faria por exclusão, né? Quem for contra a suspensão, por favor, se manifeste. Doutora, Pô, não, Brenda. posso fazer uma sugestão de votação pela plataforma? Pode. Que aí a gente já libera, já fica tudo registrado certinho, pode ser? Pode ser. Então, podemos liberar a votação para suspensão para o dia 22 do... 22, deixa eu só confirmar aqui, doutora. Tá, É 22 do 2, né? Vitor 2, né? Vitor 2, isso. Não, doutora, é 14 do 2, correto? 14 do 2. 14 do 2 às 15 horas, isso, perdão. Ok. Nós vamos
liberar, então, a votação. Para realizar o voto, basta os doutores clicar no botão realizar votos, que fica do lado esquerdo da tela. É só clicar depois em aprova para todos, rejeita para todos ou abstém para todos, ou selecionar individualmente credor a credor. Depois é só clicar em confirmar. Tá, só Caso do- frisando que é para suspensão, tá? Isso, suspensão da Assembleia para retomada no dia 14/2/2022, às 15 horas, com o início do credenciamento às 14 horas. Correto. A votação já está liberada, podem iniciar. Falta apenas o voto do doutor Faisal. A plataforma acabou de informar que ele já efetuou o voto. Então, a votação já está encerrada. Nós vamos gerar o gráfico para apresentação. Breno, tu podes projetar, por favor, o quórum? Sim, doutora. Pode fazer a leitura, doutora? Pode, por favor. Ok. Então, como se trata de votação pela suspensão da Assembleia, né, pelo artigo 42, por maioria dos créditos presentes,
Então, temos aprovação por 68,21% dos créditos presentes, equivalente a R$ 1.922.037,77, e rejeição por 31,79%, equivalente a R$ 895.821,75, e uma abstenção na classe quirografada. Tá, joia. Então, considerada aprovada o pedido de suspensão, eu passo a palavra, na verdade, eu vou ler a pergunta do credor Banco Bradesco para as devedoras. O Bradesco pergunta, por meio do doutor Fernando da Silva Correia, há a previsão de apresentação de plano modificativo ou alterações no PRJ após finalizadas essas negociações? Bom, uma das instituições que a gente negociou é o Bradesco. Em razão da negociação com o Bradesco, há necessidade de uma alteração que já foi feita, a gente já tem uma minuta preparada. Entretanto, a gente tem uma outra instituição que a gente está negociando e que vai requerer também modificação. A pedido da instituição, é necessário 45 dias aproximadamente. Eu acredito que nos 45 dias a gente deve estar apresentando nos autos o instrumento modificado, ou melhor, o plano modificado. Essa é a pretensão, tá? Obviamente vai depender do desenvolvimento lá interno do banco, para que a gente possa cumprir esse cronograma. Caso não, o que nos restará vai ser submeter as modificações na próxima AGC. Mas a gente entende que é tempo suficiente. 45 dias a gente finaliza essa parte formal e apresenta o reflexo no plano já nos autos. Essa é a ideia. Ciente, doutor Petros. Eu questiono se algum outro credor quer a palavra ou tem algum questionamento também ao representante legal da BPK. Na inexistência, então, eu fixo novamente a data, deixamos aqui registrado no dia 14 de fevereiro de 2022, às 15 horas, conforme proposta das devedoras para submissão do plano de recuperação judicial aos itens constantes do edital, quais sejam aprovação, rejeição, modificação. Eu peço, por favor, uma pausa de 5 minutos para que a gente possa finalizar a minuta da ata e passar a leitura. Também peço, por favor, que fiquem todos os credores, mas, sobretudo, o Banco do Nordeste, porque assina pela classe 2, Raizen Combustíveis, porque assina pela classe 2, o Banco do Brasil, que assina pela classe 3, e Paraty Atacado, que assina pela classe 3. Essa ata ela vai por e-mail, tal qual ocorreu na primeira convocação, mas a leitura é importante para que a gente possa juntar os autos à ata final. Tá? Então, vou pedir esse intervalo de 5 minutos para organizar aqui a minuta final da ata. Então, logo termine, são 15h28, 15h35 a gente retorna aqui para encerrar. Pode ser? Doutora, a Paraty não está na Assembleia. Paraty não está? Isso. Então, bota combate. Pode ser combate? Combate pode ficar para assinar. Tricino, distribuidora. Doutor Jefferson, o senhor pode assinar a ata? Oi, posso assinar, sim. Joia, obrigada. Então, um intervalozinho de 5 minutinhos, só para a gente terminar de minutar aqui e passar a leitura e encerrar, tá bom? Vou desligar o meu vídeo e peço a compreensão de todos. Obrigada.
Doutores, a ata está sendo finalizada. Peço paciência de todos por mais alguns minutos. Joga no grupo. Pessoal, a ata foi finalizada. Eu estou compartilhando com a doutora Brenda para que ela projete também enquanto eu faço a leitura, a fim de que todos acompanhem aí a versão final, né? Mandasse? Recebi, doutora. Já vou compartilhar. Não chegou o e-mail. Manda para o e-mail. Rever o e-mail. Peraí. Pode projetar, Brenda. Pronto. Então, vou passar a leitura da ata, tá? Ata de Assembleia Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oasis.
processo número 800-3494, dígito 66.2016.8.05.0191, vara dos feitos relativos à relação de consumo, civil, comercial, acidentes de trabalho e fazenda pública de Paulo Afonso, Estado da Bahia, segunda convocação, artigo 36 da Lei 11.101/2005. Aos 14 de dezembro de 2021, horário 15 horas, por meio virtual, pela plataforma BEX, Brasil Expert em Análise Empresarial de Insolvência Limitada, reuniram-se em assembleia os credores do grupo Oasis, composto pelas empresas Comercial de Motocicletas e Peças Oasis Limitada e Comercial de Combustíveis e Transportadora Oasis Limitada. A convocação ocorreu por meio do edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no dia 22 de outubro de 2021. Assumiu a presidência dos trabalhos a administradora judicial LRF, Líderes em Recuperação Judicial, Falência e Consultoria Empresarial Limitada, por sua representante legal, Natália Pimentel Lopes, advogada inscrita na OAB-PE sob o número 30920, nomeada pelo MM Juiz de Direito da Vara em Epígrafe na data de 2 de fevereiro de 2017, ID 4670071, conforme determina a lei, tendo convidado o credor Banco do Nordeste do Brasil, ora figurado por seu representante, senhor Marcos Borel Silva Moreira, inscrito na OAB-BA, número 19036, para a função de secretário, compondo, assim, a mesa de trabalhos. Após a leitura do edital de convocação, contendo a ordem do dia, esta administradora judicial verificou a existência de quórum de instalação da Assembleia, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da LRF, conforme o quadro abaixo. Classe 2, garantia real, créditos inscritos foram 2, no valor total de R$ 727.596,68, estando presentes os dois, percentual de créditos presentes 100%, status de instalação sim. Na classe 3, quirografária, estão inscritos 23 credores, totalizando R$ 2.151.322,41, presentes hoje 12 credores, totalizando R$ 2.082.264,16. O percentual de créditos presentes é de 96,79%, o status de instalação é sim. E na classe 4, MEPP, estão inscritos 6 credores, no montante de R$ 11.758,64. Presentes 4 credores, no total de R$ 8.286,64. O percentual de créditos presentes é da ordem de 70,47%, e o status de instalação é sim. Verificada a instalação da presente Assembleia, foi passada a palavra ao representante legal, ao representante da equipe econômico-financeira do Grupo Oasis, PPK Consultoria, Dr. Petros Alexandre dos Santos, o qual propôs a suspensão da presente Assembleia para fins de negociação de dívidas junto a alguns poucos credores, instituições financeiras que apresentam um trâmite burocrático interno a ser vencido, daí porque opinou a administradora pela suspensão da Assembleia por 60 dias para possibilitar a conclusão das negociações e retomada da AGC. A AJ fez a leitura do artigo 42 da Lei 11.101/2005, após o que iniciou-se a votação para a suspensão da Assembleia, com reagendamento da AGC em continuação para a data de 14 de fevereiro de 2022, às 14 horas, não é 14, é 15, tá? Às 15 horas, o que corresponde a 60 dias a contar da data de hoje, orientando-se os credores sobre a votação a respeito da proposta de suspensão recém-realizada pela equipe econômico-financeira das devedoras. Com a palavra, a administradora judicial, a qual informou que ante a proposta de suspensão sugerida, a votação será acolhida nos termos do artigo 42 da Lei 11.101/2005, cujos votos serão efetivados mediante a plataforma BEX, Brasil Expert Análise Empresarial de Insolvência Limitada, consoante explicação feita nesta oportunidade, aliado ao manual encaminhado aos credores quando do envio do link para participação e acesso à Assembleia pela própria empresa responsável pela contabilização dos votos. Proposto pela administradora
Um minuto só. Proposto pela administradora judicial o prazo de 3 minutos para a realização da votação do plano de recuperação pelos credores, na verdade, pela suspensão. Colhidos os votos, a proposta foi aceita, como se observa do anexo do registro abaixo. Total de créditos presentes são 18 credores, o total de R$ 2.818.147,48. Houve uma abstenção no valor de R$ 287,96. A base para a votação era de 17 credores, no total de R$ 2.817.859,52. O total de créditos presentes favoráveis à suspensão é de R$ 1.922.037,77. 16 credores. O total de créditos presentes contrários à suspensão foi um credor no montante de R$ 895.821,75. Portanto, o percentual de crédito favorável à suspensão é de 68,21%, razão pela qual o resultado da suspensão é sim, mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia, que corresponde a R$ 1.922.037,77. 68,21%. Foi feito questionamento pelo credor Bradesco, mediante seu representante, doutor Fernando Correia, abro aspas, há a previsão de apresentação de plano modificativo ou alterações no PRJ após finalizadas essas negociações, no que foi respondido pelo doutor Petros, que há necessidade de alteração que precisa ser feita, já havendo uma minuta elaborada nesse sentido. Informa que em 45 dias será apresentado nos autos o plano modificativo, prazo este que depende do desenvolvimento pelo banco, caso contrário, será feito na próxima AGC. A interrupção do prazo por 5 minutos para atualização da ata, face à votação, diante da aprovação da proposta de suspensão desta Assembleia, a administradora sugere desde já a designação de uma nova data, cuja concordância foi manifestada pelas devedoras e pelos credores, com fixação de data para a realização de nova Assembleia, em continuação, quórum fechado para o dia 14 de fevereiro de 2022, às 15 horas, com credenciamento idêntico ao já conhecido pelos participantes, nesta modalidade, em ambiente virtual. Com a republicação da edital, acaso assim entenda o MM Juiz Universal, vedadas novas habilitações em razão do quórum encontrar-se fechado, ficando todos os credores cientes e intimados nesta oportunidade. Dada a oportunidade aos credores presentes de fazerem algum questionamento ou colocação, estes silenciaram. A presente ata foi lida e assinada pela administradora judicial, pelo secretário BNB, pelo representante legal das recuperandas e por 2 membros de cada uma das classes votantes, na forma do artigo 37, parágrafo 7º da Lei 1101/2005. Os nomes dos presentes encontram-se na lista de presença, ora anexada. Feito isto, e na inexistência de outros assuntos a serem tratados, encerram-se os trabalhos da presente Assembleia Geral de Credores do Grupo Oasis, registrando-se que a presente ata e demais documentos que a acompanham serão levados aos autos da recuperação judicial no prazo legal, para devida apreciação do juízo, ponto. Para devida apreciação do juízo, ponto. Assinam a presente ata a administradora, advogado representante das recuperandas, o representante legal da PPK, bem como o Banco do Nordeste do Brasil pela classe 2 e 2 credores pela classe 3. Banco do Brasil e... É para ti mesmo? Know-how. Finalizada a ata. Então, Brenda, essa é a ata final. A gente vai fazer só uma correçãozinha com relação a... no prazo legal para devida apreciação do juízo. Pronto, é isso. Essa é a ata final, Brenda, eu vou compartilhar. Aí assinam a ata. O Grupo Oasis, né? A PPK Consultoria, o Banco do Nordeste, doutor Marcos Borel, Raizen Combustível, Faisal, Banco do Brasil, Eduardo Henrique Vieira, Know-how Construções Transportes, Vitor de Azevedo Cardoso e Tricino Distribuidora de Pneus Limitada. A ata vai por e-mail, o doutor Marcos levantou a mão, Brenda, se puder liberar o microfone dele.
Liberado. Doutora, é só uma observação no penúltimo parágrafo da ata, se puder tornar aí para que a gente possa ler em conjunto. Pois não. Tem uma indicação de encerramento dos trabalhos da Assembleia. Como, na verdade, houve uma suspensão, a Assembleia deve continuar em fevereiro, é só a sugestão para não incluir esse encerramento anunciado. Dá presente, né, da data de hoje, mas eu vou alterar aqui o texto. Então, feito isso, né, registrando-se que é presente a ata, tira de encerra-se até o ASIS. Obrigado. Ok? Pronto, Brenda, essa é a Só versão. acrescentar, né, doutora, o outro credor, né, que está faltando, acho que é o know-how, né? É, normal. Pronto. Prezados, esta é a ata que vai seguir por e-mail por Brenda, para que a assinatura seja feita. Acho que é ClickSign, né, Brenda, que vocês usam. Exato. Então, logo estejam todos com a assinatura manifestada, eu vou juntar os autos, a cópia da ata, o quórum de votação e a lista de presença, e nos encontramos dia 14 de fevereiro, às 15 horas, com credenciamento às 14. E, em razão disso, estou por encerrada essa assembleia. Brenda, muito obrigada, doutor Marcos, o pessoal da PPK, o pessoal de Matos, os demais credores, grata aí pela atenção e tenham uma boa semana. Obrigada, doutora. Uma boa tarde a todos.